Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos conversar sobre este livro, Angústia, de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos publica esse romance em 1936, durante um período em que ele estava preso sob a alegação de ser comunista. Ele estava preso no Rio de Janeiro. O nosso personagem principal desse romance é Luiz da Silva. Ele era filho e neto de latifundiários, de agricultores lá no Nordeste. Era uma família que vinha em constante decadência. Quando morre o pai dele, a casa é assim praticamente invadida pelos credores que vão levando tudo o que encontravam de valor, era móveis, objetos, animais, o que fosse cortinas, tapetes, o que tivesse lá que pudesse saldar um pouco as dívidas dos pais eram levados. Passado isso, ele passa a viver ali com a criança, o menino ainda, passa a viver com as empregadas que cuidam dele, até que ele cresce e ele vai para a cidade grande, que é Maceió, onde ele vai trabalhar como funcionário público e também escrevendo artigos sobre encomenda para jornais locais. Uma coisa interessante que o autor nos coloca, o avô do Luiz da Silva era um senhor chamado Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva. Já o pai dele, ele passa a ser somente Camilo Pereira da Silva. E o neto já vira Luiz da Silva. Nisso se vê assim, a família vem em decadência, vem perdendo sobrenomes, vem perdendo importância, vem se apequenando ao longo do tempo. O Luiz da Silva, na cidade grande, trabalhava em 2 empregos, como nós falamos antes, funcionário público e escrevia artigos para um jornal, artigos sobre encomenda. Ele também escrevia poemas, aos quais ele vendia esporadicamente. Ele conversava no bar com alguém, que tinha uma namorada, precisava escrever um poema, ele abria um caderno, tirava uma página, vendia aquele poema, ninguém sabia mesmo de quem era aquele poema, ele escrevia e não divulgava para ninguém, vendia aquele poema e o comprador mentia que dedicou, que escreveu para sua amada. Ele ia fazendo de tudo para ganhar uns trocados aqui e ali. E ele morava, em consequência do pouco dinheiro, do salário curto, ele morava num lugar horrível, casas onde ele descreve que havia ratos, havia misérias, e essas casas eram conjugadas, e ele tinha uma vizinha, também de uma família pobre, que morava somente a filha e o casal, uma moça muito bonita, muito sonhadora. Ela lia romances de fantasia, ela queria de princesas, ela aspirava a ter os luxos que a sua condição econômica dela e de seus pais não permitiam. Mas ela era muito bonita, muito sensual e chamou a atenção do nosso amigo Luiz da Silva, era a Marina, e que ele namorava ela às escondidas, assim, aqueles olhares pelo pátio, ela dava alguma linha para ele, ele mostrava uma perna, sensualizava, mas nunca, sempre aquele jogo de gato e rato. Para vocês terem uma ideia, as condições das residências eram muito precárias, então tem partes do livro onde ele conta que havia as paredes do banheiro, da onde a Marina usava e ele usava, eram conjugadas, ele entrava no banheiro e começava a ouvir, agora a Marina entrou no banho, abriu a torneira, tirou o chinelo, agora despiu o vestido, agora ela tirou, bom, deixa pra lá. E ele começou a sonhar também, até que ele propôs para a família, para os pais da Marina, pediu ela em casamento. Os pais ficaram muito contentes, porque afinal de contas, ele era um moço, jovem, trabalhador, pobre, mas trabalhador, e a Marina não gostou muito porque era pobre, né? Mas o que vai fazer, né? Os pais insistiram porque ela casando seria a responsabilidade de sustentá-la passaria para o marido e era uma boca menos para comer naquela casa. Então ele de casamento, então assim, comprometido com a Marina,
restava agora começar a pensar num enxoval. E ele tinha, apesar de ganhar pouco, de trabalhar bastante, viver em condições precárias, ele tinha lá suas economias e ele começa a tirar dinheiro dessas economias para comprar o enxoval. Ele disse, olha, é isso que eu tenho, é só o que eu tenho, nós temos que fazer tudo dentro desse orçamento. E a Marina sai comprando futilidades, ela gasta muito em uma camisa de seda, ela quer meias de seda, então ela gastou, no fim ela gastou todo o dinheiro e comprou quase nada. E ele não tinha mais como sustentar isso. Aí ele compra um anel, ele consegue um empréstimo lá com um amigo dele, judeu, que emprestava dinheiro a juros, ele compra um anel para ela e ele está levando a vida tentando bancar as coisas que ele podia, mas isso era insuficiente para a Marina, que queria sempre mais, aspirava a mais. Aí vai entrar na história um outro personagem do livro chamado Julião Tavares, que representava tudo que o Luiz da Silva não gostava. Ele era de uma família rica, ele era filho de um grande comerciante de secos e molhados, o que viria a ser hoje, comparativamente, dono de um supermercado. E ele era um falastrão, ele usava boas roupas, gastava dinheiro e era conhecidíssimo lá na cidade por se aproveitar, por enganar, por se aproximar de moças jovens, virgens, das quais ele deflorava, engravidava, e ficava tudo por isso mesmo, não acontecia nada, daquele ele partia para outro. Quando o Luiz da Silva se dá conta que a Marina está conversando com o Julião Tavares, e reviravolta daqui e dali, terminou o casamento deles, terminou o noivado, e ela ficou com o Julião Tavares. Ocorre que a Marina era mais uma das vítimas do Julião Tavares, que fazia isso de maneira contumaz. Ele fica muito angustiado, revoltado, se revolta com tudo, com a sociedade, com os mais poderosos, achando que ele é de uma classe, e realmente ele é de uma classe pobre e bem menos favorecida, mas ele se revolta muito com aquilo, e ele passa a seguir a Marina para ver onde é que a Marina está indo, e ele vai, a Marina sai de casa, ele vai atrás, começa a segui-la, quando ela se volta, ele se esconde em algum lugar, até que ela entra numa casa, e ele vai ver que casa é aquela, depois que ela havia entrado, e tinha uma plaquinha lá, uma senhora lá que era parteira. E ele fica sabendo, descobre por perguntar na vizinhança, nos bares ali, num bar que havia na frente da casa, que essa senhora fazia abortos. E a Marina estava indo lá para fazer um aborto. Na saída, quando a Marina saiu de lá, ele vai até ela, ele xinga, ele enche ela de impropérios, chama ela de puta, de tudo que vem à sua cabeça, porque na realidade as moças que davam mau passo naquela época já não arrumavam mais casamentos e o futuro era ir morar num lugar chamado Rua da Lama, que era o local próprio, o local onde era desenvolvido o meretrício da cidade. Ele fica muito angustiado com isso e resolve se vingar. Ele não quer mais a Marina, mas resolve se vingar. Ele passa então a seguir o Julião Tavares. O Julião Tavares, numa dessas, o Luiz da Silva descobre que ele está agora atrás de uma outra moça, de uma outra menina, para fazer a mesma coisa que ele fazia sempre. Então um belo dia, ele arma uma cilada pro Julião Tavares. Uma particularidade, o Luiz da Silva carregava sempre no bolso um pedaço de corda, que ele havia ganho de presente lá, um pedaço de corda, lá de um amigo dele, e ele tentou se enforcar com aquela corda, mas não foi bem sucedido porque a corda era curta. Aí ele guardou no bolso aquela corda e andava sempre. Nessa ocasião ele encontra o Julião Tavares e mata o Julião Tavares. Ele comete um assassínio, tá? E ele fica agora angustiado, ele fica nervoso, ele esconde o cadáver, ocorre que ele vai para casa, ele fica o tempo inteiro olha na janela, ele começa a ver
ele começa a ver chifre em cabeça de cavalo, né? Toda vez que alguém passa na rua dele e olha para aquela janela, ele acha que alguém já descobriu, que alguém já sabe, ele fica espreito, ele não dorme, ele fica nervoso, ele não sabe, fica naquela angústia toda, achando que ele já foi descoberto e que alguém vai vir para prendê-lo. Ele já imagina dezenas de coisas que pode acontecer com ele quando ele estiver na cadeia. Enfim, ele vive totalmente atormentado, e aí ele se deita a dormir, se embriaga e se deita a dormir. Essa história é narrada assim em fluxo de consciência, o que vem à cabeça do autor. Ele está escrevendo num modo frenético, tem muitas reviravoltas, vai e vem, aí tem diálogos que no passado, outras no presente. O leitor demora um pouco a se acostumar com esse ritmo de escrita, e volta e meia o leitor está perdido, tem que voltar, tem que ver como é que foi, ter certeza do que ele disse, mas em que época foi isso, como é que foi, tá? Então, é um livro circular. Ele começa no fim, aí o leitor narra e depois volta. Aqui nas primeiras páginas, ele diz o seguinte: levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Então, no começo do livro, ele acorda, depois da bebedeira lá do final, ele acorda e começa a contar toda essa história. Bem, então, assim, ó, é um livro bem interessante de ser lido. A gente aprende bastante coisa sobre assim como era a vida no Nordeste naquela década de 30, daquela pobreza, das dificuldades, do que passava a população naquela época, tá? Então, esse foi Angústia, de Graciliano Ramos, romance escrito em 1936, quando o autor estava preso no Rio de Janeiro, acusado de ser comunista. Ele em cartas que ele escreve nessa época para a família, ele diz que não vai se defender porque ele se recusa a apresentar uma defesa, porque ele diz que ele não tem culpa de nada, então não tem do que se defender. Desse autor ainda temos São Bernardo, Vidas Secas, Memórias do Cárcere, um escritor que marcou bastante a sua presença naquele modernismo chamado modernismo de 30. Tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.